Você com certeza já ouviu falar das sete maravilhas do mundo, talvez até saiba quais são de cor, né? Mas você já parou para pensar quem escolheu essas sete maravilhas, né? Por que sete e por que essas sete maravilhas? Então, meu nome é Henrique Caldeira, eu sou historiador e é disso que eu vou falar nesse vídeo. Por incrível que pareça, essas listas de maravilhas do mundo são quase tão antigas quanto as próprias maravilhas mesmo que são listadas ali. A gente tem relatos de que Heródoto de Halicarnasso, por exemplo, um historiador grego do século V a.C., e Calímaco de Cirene, que foi um bibliotecário da Biblioteca de Alexandria, no século IV, III ali antes de Cristo, produziram listas, né, enumerações de lugares maravilhosos ali a serem vistos, mas a lista mais parecida, assim, a lista antiga mais parecida com essa que a gente tem hoje, foi composta por Antípatro de Sidon, um poeta grego que escreveu um livro ali no século II a.C., chamado Antologia Grega, e nesse livro tem a seguinte passagem, né? Eu vi os muros impenetráveis da Babilônia, ao longo dos quais as carruagens podem correr, e vi os Zeus às margens do rio Alfeu. Eu vi os jardins suspensos e o colosso de Hélios e as grandes montanhas feitas pelo homem, as pirâmides, e vi a grande tumba de Mausolo. Mas quando vi a casa sagrada de Ártemis, que se eleva até as nuvens, tudo isso ficou sob suas sombras. Ou seja, né, ele cita aí nessa passagem sete grandes obras, né? E ele coloca a casa de Ártemis ali como a maior de todas, e curiosamente ele não menciona uma das maravilhas que a gente tem hoje, que é o Farol de Alexandria, e coloca no seu lugar ali os muros da Babilônia, que não estão na nossa lista hoje, né? Então, voltando lá para a lista, né, para a gente identificar as sete maravilhas, ele fala então dos muros da Babilônia, fala de Zeus às margens do rio Alfeu, que é a estátua de Zeus em Olímpia, fala dos jardins suspensos, que são os jardins suspensos da Babilônia, o Colosso de Hélios, que a gente costuma chamar hoje de Colosso de Rhodes, né? Mas é o colosso do titã Hélios, que estava na cidade de Rhodes, então é a mesma coisa. As grandes montanhas feitas pelo homem, as pirâmides, a gigantesca tumba de Mausolo, o famoso mausoléu de Halicarnasso, e a casa sagrada de Ártemis, que é o templo da deusa Ártemis em Éfeso, né? Então estão aí as sete maravilhas, na verdade, seis das nossas sete maravilhas do mundo antigo, né? Nesse texto do século II a.C. Agora, por que essas listas, né? Por que era tão comum nos tempos aí de Antípatro de Sidon, no século II a.C., fazer essas listas, né, de coisas maravilhosas ali do mundo a serem vistas, né? Inclusive, essas coisas não são chamadas de maravilhas inicialmente, mas essas listas são listas de teamata, que são coisas a serem vistas, né? Teamata significa visto ou algo a ser visto, e depois essa palavra vai sofrer uma corruptela, né? Uma modificação ali indevida na transmissão oral e vai acabar virando taumata, que significa sim maravilha, né? Mas originalmente a ideia era coisas a serem vistas pelo mundo. E essa obsessão por coisas a serem vistas no mundo nos remete imediatamente à viagem, né? E justamente num contexto em que era possível fazer muitas viagens ali por aquela região da Grécia, do norte da África, do subcontinente indiano ali. Todo esse território havia sido conquistado ali por Alexandre o Grande, né? O Império Macedônico, ali, Alexandre III da Macedônia, o famoso Alexandre o Grande, havia ali no século IV a.C. unido esses territórios sobre o seu domínio, né? Todas essas maravilhas citadas estão dentro dos territórios unidos por Alexandre, e nesse tempo em que esses territórios estavam unificados ali pelo Império Macedônico, justamente é quando você vai ter essas possibilidades de viagem mais possíveis pelo mundo antigo, e graças a esse fato, né, de que esses territórios todos estão unificados ali pelo Império Macedônico, você vai possibilitar ali maior circulação de pessoas dentro desses territórios, encontro de novas culturas, e essas curiosidades pelas coisas que vêm de longe, né, gera esse interesse das pessoas fazerem viagens e saberem o que há por aí para ser visto, as coisas a serem vistas, e as listas, portanto, das coisas a serem vistas no mundo, surgem, ganham força aí nesse contexto. É claro que a maioria das pessoas vai fazer essas viagens na poltrona, né, só lendo sobre essas maravilhas, mas é justamente nesses textos de viajantes que vão surgir então essas listas. Agora, o mais interessante é que essas listas não param por aí no mundo antigo, né? Elas vão continuar ao longo de todo o período medieval. Então, Gregório de Tours, por exemplo, que é um cristão, vai fazer a sua própria lista de maravilhas, né, de coisas a serem vistas,
vai tirar os elementos mais pagãos ali, né, a estátua de Zeus e o templo de Ártemis, vai colocar no lugar a Arca de Noé e o Templo de Salomão, substituindo, e ele vai colocar também, pela primeira vez, ao que parece, o Farol de Alexandria, que está na nossa lista hoje, né, e que é posterior, inclusive, a alguma dessas listas que eu citei do passado. O Farol de Alexandria provavelmente é do século 3 a.C. E no Renascimento, né, essa tradição também vai ter muita força, então você vai ter dois artistas que vão consolidar mais ou menos as nossas listas atuais, né, que são o Cesare Cesariano, um pintor e arquiteto italiano, que vai produzir ilustrações das Sete Maravilhas do Mundo para uma tradução que ele faz de um livro de arquitetura de Vitrúvio. E mais importante, talvez, o pintor holandês Maarten van Heemskerk, que vai, também do século XVI, que vai produzir as ilustrações que eu usei ao longo desse vídeo aí, que tem um detalhe interessante, é que ela também não é exatamente a nossa lista atual, ela contém os muros da Babilônia, assim como a lista lá do Antípatro de Sidon, e ele coloca também por conta própria uma oitava maravilha aí, que é o Anfiteatro Flaviano, né, o famoso Coliseu de Roma. Mas basicamente depois desse período vai ter uma estabilidade geral aí nas Sete Maravilhas, que vão ser essas que eu falei aqui ao longo do vídeo, né? E geralmente quando se quer adicionar alguma coisa nova, se fala aí que é a oitava maravilha, né? Mas geralmente não se mexe mais na 7. E eu já estava esquecendo de falar por que 7, né? Na verdade, esse porquê 7 não tem uma definição assim muito clara. É o número 7, por algum motivo, aparece como um número importante aí em várias culturas, né? Os pitagóricos na Grécia gostavam muito do número 7, assim como os hebreus gostavam muito do número 7. Então vai entender, né? Os números 3, 7, 10, 12 costumam aparecer bastante e parecem ser, sei lá, agradáveis. Então, 7 maravilhas. Mas é isso, se você gostou do vídeo, clique aí no gostei, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e até o próximo. Valeu!